Olá, sejam bem-vindos ao Escuta Tua Mãe. Eu sou Beatriz Maciel e nesse podcast eu converso com a minha mãe, Silvia Maciel, psicóloga e doutora em psicologia. E aqui fazemos reflexões sobre a vida cotidiana e o modo como a gente lida ou pode lidar com os desafios do dia a dia a partir de histórias da literatura. Oi, mãe. Oi, Bibi. Olha, hoje eu trouxe pra gente um tema que eu estava conversando com uma amiga esses dias e a gente estava falando sobre a finitude da vida, basicamente. E não num sentido assim de conversar sobre quando nós vamos morrer e quando nossa vida vai acabar, mas principalmente a gente estava falando na sensação meio agridoce assim que a gente sente ao ver as pessoas que nós amamos ao nosso redor envelhecendo, ver a vida passando, basicamente, até chegar na grande certeza da vida, que é a morte. E aí eu acho que talvez seja interessante trazer esse tema aqui pra gente, né? Conversar um pouquinho sobre isso. Sobre a morte, sobre morrer, Sobre a sobre nossa única envelhecer. certeza, talvez. É, E sobre observar isso. a coisa da gente entender que mal se nasce, a gente já está envelhecendo, a cada dia nós perdemos células do corpo que se renovam, mas vão renascer diferentes, para a gente pensar que o envelhecer faz parte da trajetória da vida. Uhum. E aí, ok, a gente pode pensar isso de maneira muito romântica, se eu envelheço, significa que estou muito tempo na Terra, mas que qualidade é essa de envelhecimento? E como é para as pessoas, que eu acho que essa talvez seja a questão da tua amiga, o que é para as pessoas que têm parentes, amores, amigos, sei lá, Isso. em processo de um envelhecimento talvez não saudável, que aparecem adoecimentos e etc, etc, que gera talvez sofrimento. Existem várias formas de envelhecer, e aí a vivência em relação a isso, culturalmente e familiarmente, enfim, vai variar. Vamos ver como é que a gente pode desenvolver essa reflexão sobre o processo de envelhecimento, de perceber que nós estamos envelhecendo, eu estou envelhecendo, as outras pessoas estão mudando ao nosso redor, e o que é que isso influencia, e como é que a gente modifica, ou modifica não, e como é que isso, eu acho que a palavra que você usou é a correta, nos impacta Uhum. sobre a reflexão a respeito mesmo do sentido da Isso. vida, né? Porque eu acho que como exemplo a gente pode pensar, por exemplo, eu sou uma pessoa jovem que eu vi o meu avô, por exemplo, envelhecendo. Então eu lembro de brincar com ele quando eu era bem pequenininha e ao longo dos anos de ver essa pessoa perdendo força, enfraquecendo até chegar no fim da vida. Eu acho que é como a gente consegue observar isso de fora. Não estou falando exatamente da nossa morte e aceitar, não, que aí acho que já é outro episódio também, Sim. mas observar isso enquanto nós estamos aqui vivos e bem e as pessoas ao nosso redor estão envelhecendo e aceitar essa E nós finitude. também, Sim, né? claro. E nós também. Eu acho bacana essa coisa da gente poder olhar os nossos velhos, né? Ter Uhum. visto os envelhecer. Eu vi meu avô, meu avô, minha avó, vejo meus próprios pais nesse processo. Como é que. E aí a gente se atravessa por um movimento de compreensão do próprio sentido do trânsito, né? Nós estamos Uhum. em trânsito na vida. O que há aqui é transitório. Sim. E a depender de como se dá esse envelhecimento, pode ser muito bom, muito ruim. Se a gente está diante de alguém que passa por um envelhecimento com adoecimentos e com restrições de movimento, de pensamento, de cognição, enfim, tudo mais, é uma coisa, mas se a gente vive o envelhecimento de nossos velhos, ou as pessoas mais velhas que estão diante de nós, são pessoas ativas que chegam aos 90 e tantos anos lúcidos Uhum. e bem, e dando conta de sua própria vida. É diferente, Sim. são envelheceres diferentes. Então eu tenho pessoas na minha família que estão em torno dos 90 anos e que estão ótimas. Se a gente bobear, vai pegar o carro e vai sair dirigindo. Tem que não faz isso, tia. Mas, por outro lado, tem outros que estão com restrições importantes por causa de adoecimentos provocados por contingências ao longo da vida, pelo modo como funcionou ao longo da vida, e por falta de cuidado, muitas vezes, de saúde, etc. Então, é sempre diferente. Aí eu me lembro, eu gosto muito da ideia que você traz logo no início, que é a única certeza que temos.
no Alto da Compadecida, Ariano Suassuna diz, tem um trecho da obra que diz assim: cumpriu sua sentença, encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a Terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. Uhum. E aí tudo que é vivo, eu estou me colocando nesse lugar de ser humano, e a gente está falando de família, mas tudo que existe vai deixar de existir. Se a gente pensar daqui a 100 anos, talvez eu não exista nem como memória, porque as pessoas que estão nascendo agora, que eventualmente vão ter contato, que memória vai ser essa? Então, compreender isso e entender isso com tranquilidade é um desafio, mas ainda para a nossa cultura, né? Acho que também porque a gente tem essa coisa de ter medo da morte, né? E, consequentemente, envelhecer a gente associa com isso, né? Exatamente. E o medo da morte é uma coisa que é construída culturalmente, eu acho que a gente pode falar até daqui a pouco um pouco mais sobre isso, mas traz uma coisa desse encontro com o desconhecido. Por mais que tenhamos reflexões filosóficas, religiosas, espirituais, a respeito do que existe depois do tempo de vida na Terra, depois que se morre, e o envelhecimento aponta para o fim da vida, é o país de onde jamais voltou nenhum viajante, como diria Shakespeare no monólogo Ser ou Não Ser. É essa a grande questão. A gente tem, muitas vezes, o medo está ligado a essa ideia de medo desconhecido. Do mistério, né? E aí, como é que a morte foi pintada ao longo do tempo no Ocidente? Então, aquela figura de foice e capuz, aquela caveira, é uma construção que é datada. Então, há outras leituras, outros mitos, outras imagens que também representam a morte. E aí eu acho que também é outro tema, eu quero que a gente fique na ideia do viver esse envelhecimento, né? Porque a gente se depara com outros sentimentos. Quando a gente, por exemplo, quando estamos vendo alguém do nosso círculo social, amigos, familiares, caminhando nesse envelhecimento, a gente se depara com medos do tipo, esse medo do desconhecido, o medo talvez da pessoa sentir dor, o fato de que eu não sei o que ele está sentindo porque eu ainda não envelheci. A saudade também, que é uma saudade prévia até, né? Você observa, um luto prévio. Isso, né? Exato, um luto por algo que ainda está aqui. Como é que vive com isso? E assim, a gente aprende a temer, a gente aprendeu a ter medo, isso é uma coisa que se construiu. Aí vamos lá um pouquinho para teorias e reflexões. Eu acho que a gente pode voltar o que já falou o Philippe Arrier no livro chamado Homem Diante da Morte. Ele fala que, entre outras coisas, a nossa atitude ocidental perante a morte é uma construção cultural, histórica imutável. Ela mudou ao longo do tempo. Então, ao longo da história, então a gente passa do que ele chama morte domada, de uma familiaridade aceita. Então, a Idade Média, a morte era pública, era familiar, era sem pânico, aceita como parte da vida. Então, houve um tempo que a morte não era como hoje, ou mais contemporaneamente, como proibida, não falada. Então, a gente caminha para até em torno do século XV, a morte de si mesmo. Tem uma coisa que vai chegando nesse lugar, pensar a biografia individual, a questão do julgamento final, o medo do inferno. Então, a gente tem todo um marco aí do o que foi que eu fiz certo, fiz errado, fui bom, foi mal. Então, tem um marco religioso, é importante. Depois a gente tem uma reflexão mais ligada ao romantismo, a morte romântica, todo o cenário do romantismo. Você sabe mais do que eu sobre isso, que você estuda romantismo, mas o luto intenso, a coisa da representação desse sofrimento, essa coisa da valorização da memória. Aí chega no século XX, adianta-se para o século XX, como a morte que é escondida, a morte é medicalizada, a morte acontece no hospital, é considerado um tabu social. Então, falar de morte é um tabu, especialmente no hospital, não se diz, né? Então, tem que dar uma coisa, dar um outro tom.
E aí a gente tem algumas reflexões mais recentes, o livro de Arrier vai situar até o século XX, mas a gente trazendo a reflexão sobre esse tabu da morte, hoje a gente vê a morte, tem uma coisa meio que contraditória, né? A morte é expulsa do cotidiano, a gente tenta não falar da morte, porque a vida é ativa, o bem-estar e tudo mais, e às vezes as mortes são silenciosas, escondidas nos hospitais, não tem a família perto. É quase como se esse medo distanciasse a gente também, né? Nossa, eu não aguento ver isso, eu não consigo, eu não quero ver essa pessoa passando por isso, então eu não vou ficar junto. Então acho que Aí invisibiliza às vezes. E nessa invisibilização, muitas vezes a gente deixa de viver o luto, o sofrimento, que faz parte, a gente precisa chorar os nossos amados, os nossos mortos. E ainda, por outro lado, tem havido ao longo desses anos, desse século que a gente está em primeiro quarto do século XXI, muitas vezes uma banalização da morte, e a mídia tem um papel nisso, os jogos têm um papel nisso. Então a morte é exibida massivamente pela mídia. A gente não se sensibiliza tanto. E aí tem esse lugar que eu acho que há uma dessensibilização, e isso para mim é terrível, é cruel, é uma crueldade, no sentido de humano. Então, tanto nos filmes como nos noticiários, as pessoas veem morte como um espetáculo distante, né? E aí eu acho que talvez o que pega mais a gente é que a gente está desensibilizado para a morte no geral, como você falou, através da mídia, e aí quando acontece na nossa casa, na nossa frente, a gente não sabe lidar com isso. É uma coisa que, enfim, é uma sensibilidade que talvez a gente não tenha. É isso que você falou, é um luto prévio, é um sentimento novo também, né? Esse lidar com essa finitude dos outros. Pois é, porque implica lidar com a própria. Perfeito. Veja só, os outros, eu sou o outro também, né? Perfeito. Sou outro do outro, eu também vou passar por isso. Então, tem esse medo, está ligado a tudo isso. E tem a ver com isso que você falou, medo do sofrimento. Eu vou sentir dor, eu vou sofrer, fulano está sentindo dor, está sofrendo. Então, a gente não tem como controlar nem o nosso medo, nem o modo como vai acontecer. E aí a gente morre das mais diversas formas, às vezes de forma bruta, inesperada, às vezes lenta e medicalizada, com adoecimento de longo prazo, às vezes serenamente, às vezes, enfim. E aí novamente lembrei de poesia. Aí tem Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, um trecho que diz assim, quando ele diz dessa vida no sertão, tem um trecho que fala, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. A gente morre um pouco por dia. As contingências sociais e de saúde, de acesso a um monte de coisa, implicam os tipos de morte também. Se a gente pode ser mais cuidado, tem mais saberes, inclusive, a respeito desses processos, é uma coisa. Mas nada retarda o envelhecimento. Por mais que se queira fazer se retardar isso, a gente não para. O que acontece é que hoje em dia, em função também dos processos de maior conhecimento, a gente tem uma perspectiva de prolongamento de vida muito maior, de vida saudável, de viver bem numa velhice boa. Então, muitas pessoas iniciando carreiras depois de 50 anos, iniciando novas coisas, etc, etc, e uma expectativa bacana, mas isso não é para a população inteira. Então, há mortes e mortes, há vivências de envelhecimento distintas, a depender de onde estamos e de com quem falamos. Isso é importante, a gente não generalizar. É a própria dor, é a própria compreensão, né? E aí você falando, a gente já falou um pouco sobre isso, né, na questão de observar o processo de envelhecimento das pessoas amadas, como isso pode nos impactar pessoalmente. Eu queria perguntar sobre isso, mas eu também queria puxar um pouquinho isso que você falou da nossa sociedade atual, que eu acho que a gente está falando aqui aquela morte após o envelhecimento. A gente está falando da finitude depois de uma vida vivida. De uma vida. E como hoje em dia o envelhecimento é uma coisa que as pessoas não querem. As pessoas fazem procedimentos para parecer mais jovens, querem, enfim, tem essa busca constante pela juventude. Isso também talvez seja um problema
na nossa cabeça, assim, como é que isso impacta quando a gente vê que a pessoa, olha, não importa quantos procedimentos você faça, você Você vai não vai envelhecer. burlar a morte, né? Exato, exato. Sua Ela vida vai passar, a vida deles vai, vai passar. todos nós. Então, independentemente dos procedimentos que eu faço, eu posso Sim. até fazer, vou me sentir mais Claro, confortável, claro, mas evidentemente. assim, isso não Não volta para, o relógio. não para, né? O fluxo da vida é um contínuo, né? Uhum. E aí tem um conceito sobre isso que é muito bacana, até para a gente se apropriar da ideia da morte cotidiana, do envelhecimento cotidiano, do não ser, do Uhum. deixar de ser, do vir a ser contínuo, porque a gente vai se transformando, mas do que deixou de ser. É a ideia de fotografia. Uhum. Eu gosto muito de fotografia, meus estudos de doutorado estavam ligados à fotografia também, mas tem um trecho de Roland Barthes no livro A Câmara Clara. Ele usa uma expressão que diz que a fotografia é um isso foi, Uhum. é um retrato da morte. Aquele instantâneo, a fotografia, aquele momento que se registra, é um momento que não retorna. Uhum. Vai se estabelecer como lembrança, mas eu não sou mais. Aquele momento meu não sou eu, porque está lá retratado, mas já morreu. Não existe. Eu vou falar de um momento que já existiu. É bom, é importante, é fundamental para eu me compreender até como processo de mudança, como processo de envelhecimento. Mas ele fala desse isso foi. Então a gente olha as nossas, se a gente pegar e olhar as nossas fotografias de quando a gente era criança, a gente sabe que somos nós, mas não somos mais nós mesmos. Uhum. Nós já mudamos. E eu me vejo na foto de criança, sei que fui assim, mas agora eu sou outra, mas eu sou eu mesma. Sou a mesma, mas sou distinta. Isso é bonito de ver. Então, a gente vive muitas vidas ao longo da vida, muitos papéis, muitos movimentos. Então, morremos e renascemos muitas vezes. Mas sempre vai haver perdas. Sempre a gente vai deixar um pedacinho. Eu gosto muito de pensar na pele, que a gente vai perdendo. Os cabelos caem quando lavamos o cabelo, parte das células epiteliais saem a cada banho. São células mortas que precisa se deixe ir, né? Isso eu acho que é bem importante para a gente dar conta de fazer algumas dessas reflexões. E eu acho que talvez isso seja uma das, que era a minha próxima pergunta, como é que a gente pode lidar com essa certeza com mais tranquilidade? Isso que você falou das fotos, a gente se observa, né? Não sou mais aquela criança, enfim. As outras pessoas também, né? A gente olha para as fotos dessas pessoas que hoje estão envelhecendo, vê ali as fotos dessas pessoas jovens, crianças até talvez, e eu acho que é aquela coisa de você aceitar isso e de honrar a vida dessa pessoa mesmo, né? Isso talvez seja uma forma de lidar com essa certeza com mais tranquilidade, né? E eu acho que o fato da gente conviver com pessoas de outras gerações, a gente essa vivência interrelacional, essa vivência intergeracional, quando a gente convive com os nossos pais, os avós por muito tempo, a gente vê a pele mudar, o cabelo embranquecer, às vezes a gente convive com adoecimentos e perdas. E isso, obviamente, que vai nos impactar, obviamente. Há um só tempo a gente estamos e não estamos mais diante daquele homem, daquela mulher que era forte, sorridente, que brincava, conversava, convivia conosco. Isso pode ser doloroso. E a gente vai precisar aprender a lidar com a dor. Sabemos que nossos amados vão morrer, assim como nós mesmos, e quem fica sofre a dor da saudade, do vazio. Então, muitas vezes, ver isso é antecipar essa dor. Aí eu pergunto, será que o impacto de observar e vivenciar o processo de envelhecimento nos coloca em questão, justamente porque somos lembrados de nossa finitude? Então, talvez por isso o abandono de tantos velhos, porque eu não quero dar conta de ver que isso é um retrato do que serei também. Então, a gente precisa pensar isso de uma maneira abrangente, né? Não somente obviamente, a partir do nosso lugar de dor, mas eu acho que a gente precisa pensar isso de uma maneira mais geral, do ponto de vista das relações humanas. Eu penso que o envelhecer não precisa ser impactante. Eu acho que a gente pode se preparar para a própria velhice desde cedo. Eu acho que a sua geração tem muito mais condições disso, cuidando de termos uma vida boa. Tá? Não estou falando faça isso, faça aquilo. Uma vida boa, uma vida tranquila, equilibrada, feliz, principalmente com amigos, com saúde. Esteja perto de pessoas bacanas que você ame.
tentar construir isso. Às vezes é difícil no mundo doido que a gente vive, mas vamos fazer um movimento, né? Assim, o envelhecimento deixaria de ser um impacto, deixa de ser um impacto e passa a ser sentido como fluxo, com mais serenidade, com propósito, com desejo de existência. Eu não estou no fim, eu estou num processo que vai me encaminhar para alguma coisa que eu continuo querendo fazer. Eu penso na perspectiva da psicologia prospectiva, em vez de eu ficar remoendo, no passado era assim. Ok, tinha algumas coisas bacanas, mas e daqui para diante? Podia ter me tratado melhor? Tá, não fiz, mas a partir de agora o que eu posso fazer? Eu quero envelhecer bem. Eu, Silvia, quero envelhecer bem. Então, se a gente se dá conta desse envelhecimento das pessoas que a gente ama, a gente pode pensar na alegria de termos tido a chance de ter essas pessoas por perto. Então, também levar em consideração isso. Que bacana a gente poder ter vivido isso. Ver o envelhecimento significa ver a vida vivida longamente. Eu sugiro que a gente comece a sentir o envelhecimento, o próprio envelhecimento, o envelhecimento dos outros, menos como impacto e mais como um processo que nos acompanha todos os dias, no dia a dia. Que a gente possa conversar, possa conviver e compartilhar mais com os nossos velhos, cultivando afetos e lembranças de amor. Eu acho muito bonito isso que você falou, porque talvez o caminho, assim, quando a gente pensa nessa finitude da vida, que é uma coisa triste, a gente se depara com medo, com saudade, com todos esses sentimentos, e a sua resposta pra gente lidar com isso, a primeira foi celebrar, né? Celebrar, honrar e comemorar, digamos assim, esse caminho, a vida mesmo. Além disso, existe alguma outra forma de lidar com essa certeza, com uma certa tranquilidade, talvez? Eu penso que, para isso, a gente precisa, antes de tudo, falar da morte como uma parte inexorável da nossa existência. A gente já falou sobre isso. Hoje eu vejo que as pessoas ainda sentem o tema da morte como tabu. E é verdade. Para lidar com isso, eu sugiro não só que a gente possa conhecer como as diversas culturas lidam com a terminalidade da vida, mas como queremos que seja a nossa vida de agora em diante, até acabar. O que é que eu vou fazer para essa vida ser o melhor possível? Que escolhas fazemos? Então, as escolhas que a gente faz são fundamentais para lidar com mais tranquilidade sobre tudo isso. Existem vários materiais, vários projetos, coisas muito bacanas. Se vocês quiserem, a gente pode dar dicas sobre isso mais adiante, mas é importante que a gente possa tratar do tema do envelhecimento com amorosidade e dignidade, para poder falar do tema da finitude e da morte, também como dignidade, amorosidade, porque isso implica o modo como a gente se constitui como humano na Terra. Faz sentido? Então, eu acho que é isso. Faz sentido. Então, muito obrigada, mãe, pela conversa de hoje. Mais alguma coisa que você quer acrescentar? Manda um beijo para vocês. Desejo tudo de melhor, que a gente possa seguir uma vida luminosa, sensível e atenta às nossas próprias mudanças. Perfeito. Muito obrigada pela conversa. E é isso, gente. A gente se encontra aqui no próximo episódio do Escuta Tua Mãe. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram para ficar acompanhando os próximos lançamentos. É @escutatuamãe.pod. Fiquem à vontade para mandar sugestões, ideias, dúvidas, que a gente está aqui para ajudar vocês. Grande beijo.